Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. A indecisão é sintoma atual que ocorre com a maioria das pessoas, acho eu. Comigo não é diferente. Se tem que escolher entre isto ou aquilo, ou isto sem aquilo, ou aquilo com isto, se vou comer em um restaurante à la carte ou aquilo, fico intranquilo. A multiplicidade de opções existentes na atualidade, a imensa variedade, por vezes, nos deixa sem saber o que escolher. Veja, por exemplo, se não dá para ficar indeciso quando a pessoa hoje em dia busca a sua cara metade. Somos cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra, vivendo em mais de 190 países espalhados por 5 continentes ou mais. Como saber que determinada pessoa é a metade certa? Colocamos foto no Facebook procurando nossa outra face? E se depois de muito tempo com uma pessoa alguém chega e diz, devolve que essa metade é minha? Ainda bem que não moramos no Japão, na China, pois daí a dificuldade seria bem maior por razões óbvias. Em religião, então. Antigamente, acho eu, existiam 3 ou 4 religiões nas cidades brasileiras. O censo do IBGE atualmente aponta 147 religiões existentes no Brasil. Como ter bom senso para escolher uma? A percepção é de que estamos em uma rodovia com centenas de placas nos indicando caminhos diferentes que nos levam à salvação. E o que é pior? O mapa ficou com muitas rodovias diferentes, né? Estamos sem GPS, o grande percurso para a salvação. Você pergunta para uma pessoa qual a sua religião e ela gasta 1 minuto só para lhe responder o nome da igreja a qual pertence. Vamos falar de sexo. Como dizem os antigos, na minha época existia o sexo masculino e o feminino e ainda muito no armário o afeminado. Hoje, somente na parada gay, antigamente só existia parada militar e de ônibus. Acho eu deve ter umas dezenas de escolhas sexuais diferentes. Tudo junto e misturado. Não me espantaria nada se daqui a algum tempo, para preencher uma ficha de cadastro no campo reservado ao sexo, estivesse ali, além do masculino e feminino, outra dezena de opções. Daqui a pouco, para responder uma pergunta sobre sexo, teremos que consultar um dicionário de português, ou será português. Tem muito de tudo no mundo, marcas de carro, cerveja, shampoo, celular, raças de cachorro, especialidades médicas e odontológicas, partidos políticos, pisos e azulejos, padarias e farmácias, advogados, desempregados, notícias ruins, livros sem leitores, cantores sertanejos, programas religiosos na TV e no rádio, pessoas com problemas, praças de alimentação e shoppings, milhões morrendo de fome, violências nos jornais, seres humanos solitários, relacionamentos virtuais, gente nas celas, drogas nas ruas, janelas fechadas e bares abertos. Parece que tudo tem um etc. depois. Nada contra o pluralismo, mas que o singular facilitava muito mais, disto não tenho dúvidas. Contudo, admito que a indecisão, quem sabe, talvez, sei lá, pode ser mais um problema particular perante as adversidades no mundo moderno. Também pudera ser do tempo em que, quando pedimos suco na lanchonete, só existiam 2 opções, laranja ou limão. Dias atrás, caí na besteira sem olhar para o cardápio de pedir um suco em uma lanchonete e a atendente me perguntou, qual sabor o senhor quer? Tem de açaí, melão, pêssego, amora, cupuaçu, graviola, manga, abacaxi com hortelã? Deixa ver. Suspende o suco, me traz uma água. O senhor quer água com gás ou natural? Temos também água com sabor limão, maçã, tangerina, laranja, hortelã, pitanga. Não esquece a água, me serve aí um cafezinho. O senhor vai querer um café expresso, carioquinha, americano ou café latte? Bom, pensando bem, não vou beber nada não. Me viu uma empadinha. Não temos camarão, bacalhau, frango, palmito, queijo, tomate seco, goiabada com queijo, banana com canela. Você teria um banheiro para pessoa do sexo masculino, 52 anos, 1,74 m de altura e 79 quilos? Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, né? Fiquei uma semana aí de férias, dando uma descansada. Estamos de volta aqui ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo, fazendo com você o Hora da Verdade, esse programa aí que existe, né? Igualmente ao tempo da TV Postos, há 22 anos. E eu estou aqui com você já há 16, apresentando esse programa, né? Com o prazer da sua companhia, até às 10 da noite. Abri o programa aí falando demais das diversas questões que envolvem o mundo e
Hoje eu espero contar com a sua presença, com a sua participação pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br, que a gente vai falar também de uma faceta que é importante para todos nós, a gente estar atento, que é uma associação em Poços de Caldas, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, que eu não sabia existe há 25 anos. Olha quanto tempo que existe essa associação tão importante para Poços de Caldas. E para falar sobre esse tema, para conversar um pouco com a gente sobre o trabalho da associação, algumas novidades estão chegando aí, a gente convidou a estar com a gente aqui a Ana Paula Tranche, ela que é vice-presidente da ADEFIP, e também a Patrícia Lima, que é psicóloga da mesma associação. Elas vão estar aqui conversando com a gente sobre o trabalho desenvolvido pela ADEFIP. A Ana Paula, eu vou contar só para você, tá? A Ana Paula foi minha aluna lá no Colégio Pio XII, aquela menininha. E hoje, olha como eu fiquei velho, Ana. Você vê como é que são as coisas do mundo. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Mais uma vez, eu tenho que agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Sim. Você já veio aqui algumas oportunidades? Nós já viemos 2 vezes mostrar um pouquinho do trabalho da ADEFIP. E aí, esse ano é um ano glorioso para nós, né? 25 anos. 25 anos. E essa associação, já que a gente falou no aspecto histórico, como é que ela nasceu, como é que ela surgiu? Conta um pouquinho para a gente desses dados históricos. Bom, a ADEFIP, ela surgiu da experiência de alguns jovens ligados à Igreja Católica. Um dos fundadores foi o Marquinho Rossi, que então eles resolveram fazer um chamamento para fazer algum trabalho que envolvesse os deficientes físicos, que até então na época não existia. Isso foi em 1987. E aí, depois desse chamamento, então, deu-se em tese a fundação da instituição. Hoje, a ADEFIP, ela trabalha com 3 centros, que é o Centro de Reabilitação Clínica, onde trabalha fisioterapeutas, terapeutas ocupacional, pedagogia, psicologia, assistente social, educação física e fono. E aí, onde ele, desde criança até o adulto, ele vai para a reabilitação clínica mesmo. Depois a gente percebeu que as nossas crianças precisavam ir para a escola. E aí em 2009, com a Lei da Inclusão Escolar e uma parceria, eu digo, mágica com a Secretaria de Educação, a gente começou então a inserir as nossas crianças na escola. E foi um ganho muito grande, não só para a instituição, mas principalmente para as crianças. Porque a gente passou a devolver o direito dessas crianças de serem e estarem com outras crianças. E o resultado tem sido fantástico. Hoje, 95% das nossas crianças estão nas escolas regulares. As que não estão, que ainda não têm a idade para estar lá. E aí o setor da pedagogia, em conjunto com os demais setores, prestam toda uma assessoria na área escolar, dando curso para professores, curso para os cuidadores, que é a gente fala que é um facilitador dessa criança no processo escolar, porque ele está ali junto com a criança, não para fazer para a criança, mas para fazer junto com a criança, auxiliando o professor, essa criança dentro da sala de aula. Ela dá o curso não só para a rede municipal, mas também para as escolas estaduais e particulares. E a gente também oferece o suporte dentro da instituição para essa criança. E aí a gente viu também que as nossas crianças estavam crescendo. E o que fazer com esses jovens, com esses adultos? E a gente viu da necessidade, então, de estar inserindo eles no mercado de trabalho. E aí a gente deparou com o maior problema. Como que essas pessoas seriam inseridas no mercado de trabalho? De que forma? Para que elas pudessem se sentir realmente produtivas, mas ao mesmo tempo a gente deparava com um problema muito sério, que é a falta de capacitação. Isso aí, inclusive, né, antes um pouquinho do programa, eu estava comentando com você que a gente que tem acesso a algumas empresas e a uma conversa sobre essa lei, né, de inclusão realmente das pessoas que são deficientes no mercado de trabalho, e as empresas, muitas delas reclamam, olha, a gente até quer que haja essa inclusão, só que a gente não encontra pessoas qualificadas para trabalhar aqui com a gente. Então, como fazer essa ponte, né, entre as pessoas deficientes e a empresa? Há que ter um meio ali de treinamento, capacitação e qualificação, não é isso? E a ADEFIP é essa ponte, que ela age justamente para estar treinando esses deficientes para que eles estejam no mercado de trabalho, ao mesmo tempo apoiando as empresas para recebê-lo. Ô, Patrícia, você que lida diariamente, né, uma questão do deficiente, às vezes a gente fica tentando muito, os pais, por exemplo, né, quando nasce uma criança, é claro que muitas vezes as pessoas
torcem para que a criança tenha uma vida saudável e aí se depara com um problema como esse e é preciso que isso seja enxergado de maneira realista, né? De uma maneira que possa ser positiva para a criança, para a família, para a sociedade. Como é que você trata desse problema em relação às pessoas que são deficientes, quando os pais recebem essa notícia, enfim, esse impacto inicial, como é que isso pode ser mais bem tratado? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite, pelo espaço. E essa pergunta que você está fazendo, William, vem muito a calhar. Porque, na verdade, não são as crianças que nascem com um problema. 56% das deficiências são adquiridas, não são congênitas. Eles não nasceram com essa deficiência. 56% das deficiências são provenientes de acidentes, de bala perdida, de acidente de trânsito. Então, essa cultura, esse preconceito com relação à deficiência é uma das questões que a gente mais trabalha. Porque não só aquela criança, a gente na ADEFIP sempre comenta isso, a ADEFIP é vista como uma associação para as criancinhas que nasceram com deficiência. Mas todos nós somos clientes em potencial da ADEFIP, somos usuários em potencial, porque a qualquer momento nós podemos precisar desse serviço. E também do serviço de reabilitação profissional, porque muitas vezes a pessoa tem uma vida, uma preparação, uma qualificação para uma determinada função e, de repente, no meio do caminho, ela pode ter que se reabilitar e ser preparada para uma outra função. E esse trabalho a gente oferece no programa de reabilitação profissional. Também a gente tem o programa de capacitação profissional e na inclusão a gente trabalha tanto o deficiente para ser incluído como a empresa para receber essa pessoa. Você disse uma questão importante, porque às vezes a visão de todos nós, quando olhamos a ADEFIP ou quando falamos da ADEFIP, a gente logo imagina, que nem você disse, né, uma criança que nasceu com problemas, né? Mas, por exemplo, hoje a gente vê um número enorme, principalmente de acidentes de trânsito, notadamente acidentes com motociclistas, porque a moto é um veículo que possibilita um acidente e, ao mesmo tempo, geralmente de maior gravidade. Né? Então, por exemplo, existem na ADEFIP, vocês também lidam com esses motociclistas que passaram por um acidente mais grave também? Sim, a gente tem paciente nosso, vai desde 0 anos de vida, desde quando nasce até a vida adulta. A maioria dos nossos adultos são vítimas de AVC, de acidente de trânsito, são sequelas que ficaram de algum trauma que eles tiveram na vida adulta, entendeu? E que a gente oferece esse tratamento de reabilitação também. E o psicológico também é muito importante, né? A pessoa, por exemplo, que nem você disse, se uma pessoa nasce com um problema congênito, estou aqui justamente para buscar esse entendimento da compreensão de vocês que lidam com esse problema diariamente. Estou aqui como leigo, como o telespectador pode ser também. Mas às vezes a pessoa que nasce congênita, no caso da pessoa, às vezes, não sei, pode ser que o problema não seja tão grave, é a família que tem que preparar-se mais. Agora, as pessoas que durante a vida adquirem, tem que ter um trabalho psicológico fundamentado também, não é isso? Sim. O que a gente fala aqueles que já nasceram, para eles é natural ser daquele jeito. Ninguém informou, ninguém falou para eles que tinha que ser de um jeito diferente. Para eles, a vida deles, o mundo deles, aquilo que eles estão recebendo de estímulo, é a natureza, é o natural. Agora, a preparação da família, a expectativa, todas aquelas esperanças e sonhos que são colocados na criança que nasceu, isso sim é trabalhado. Mas também é uma coisa que na ADEFIP a gente vê como essas famílias são às vezes muito melhor estruturadas, muito mais felizes do que aquela que teve um filho normal com seu desenvolvimento normal. Porque para eles aquilo que se espera, muitas vezes um pequeno desenvolvimento, uma pequena resposta já é muita coisa. Né? E isso para nós e para as famílias vai mostrando o potencial e a capacidade de cada um.
Muitas vezes a gente que às vezes não passa por esse tipo de situação, né? A gente não tem a mesma sensibilidade, né? De saber como lidar. Às vezes a gente acha que as coisas que a gente tem, e até a questão física mesmo, são coisas naturais, como se isso fosse uma questão quase que obrigatória, né? E quando a gente passa por um problema, ou quando a gente tem, a gente cresce mais nessa sensibilidade, né? Com certeza. E o aprendizado é contínuo, né? Que você acaba aprendendo muito mais com eles do que eles com a gente. E quando a criança, a Patrícia colocou bem, a família é que tem que ser mais trabalhada. A criança, ela é trabalhada, mas ela tem mais facilidade de estar lidando no dia a dia. E para essa família também, um piscar de olho é um motivo de muita comemoração, é um milagre, né? E a pessoa que sofre o acidente, que adquire uma lesão já na vida adulta ou na juventude, é mais difícil, porque ela passou por um problema tendo uma vida normal, sem limitações, e que de repente ela é vista que ela tem limitações. E aí eu acho que ela se cobra mais na recuperação, porque ela espera ter uma recuperação rápida, e muitas vezes essa reabilitação ela é a longo prazo. Perfeito. Bem, o Wellington ligou para a gente aqui, faça como o Wellington, né? 3721-6955, ou nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. O Wellington diz o seguinte: parabeniza a Ana Paula, a Patrícia pelo trabalho desenvolvido pela DEFIP. E já a gente volta, não sai daí, no Hora da Verdade, gente.